Cheguei Brasil! Pois é, tá começando mais um Expresso 30, o seu programa de fim de semana que traz um resumo do que aconteceu durante a semana em Brasília. São os bastidores do poder, da política e também as polêmicas. E essa semana tá cheio de coisa, viu? Claro que a gente tem comentários fortes, muita opinião e também um pouquinho de bom humor, porque é fim de semana, a gente tem que dar uma aliviada, né? E ó, no programa de hoje, claro que a gente vai falar sobre a guerra no Rio de Janeiro, né? A mega operação para combater o narcotráfico, o Comando Vermelho, a facção criminosa no Rio de Janeiro, que acabou com mais de 120 mortos. Vamos trazer os detalhes disso. Vamos trazer também o que aconteceu na polêmica disso, a polêmica política, porque o governador do Rio de Janeiro acusou o governo federal de negar ajuda. O governo federal disse que não negou nada. E depois a Polícia Federal disse, o governo federal negou sim. A polêmica toda nós vamos tratar hoje aqui no programa. Vamos falar também sobre deputadas que se manifestaram sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Duas deputadas do PSOL. Uma em Brasília, que defendeu os bandidos e atacou um colega deputado. Outra em Pernambuco, que defendeu os bandidos e atacou o bom senso. E a gente vai falar também sobre um outro João. Esse João Campos. Ele fez um vídeo desejando um feliz aniversário para Lula, babando Lula. Só que a gente vai desmascarar isso e mostrar quem de fato é João Campos e como ele esculhambava Lula no passado. Tá começando o nosso Expresso 30 maquinista. Dá-lhe o apito e o Expresso partiu. E a gente começa agora na primeira estação do dia. Vamos falar sobre a guerra do tráfico, né? Guerra contra o tráfico lá no Rio de Janeiro. Lógico que a gente vai começar o Expresso 30 com essa notícia que mexeu com o Brasil todo. As imagens estão aqui, estão rodando o mundo todo, na verdade. O cerco que se fechou contra a facção criminosa Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Até agora, mais de 120 mortes. A grande maioria do que estão sendo chamados de narcotraficantes ou narcoterroristas. Vamos agora trazer umas imagens aqui, você está vendo essas imagens? E aí é o seguinte, está se falando muito dos mortos, mas nós tivemos vários presos, dezenas de traficantes foram presos, fuzis apreendidos, vários fuzis também. E aí é o seguinte, isso causou repercussão porque foi, sem dúvida nenhuma, a operação com mais letalidade na história do combate ao tráfico no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, é um primeiro movimento que o governo, digamos assim, faz contra o crime organizado. E o que era para ser elogiado por todo mundo, porque todo mundo reclamava que o governo não fazia nada, que o Estado não fazia nada, virou ponto polêmico. E aí nós vamos trazer aqui as polêmicas agora para você. Vamos lá. Durante a operação, o Rio de Janeiro parecia a faixa de Gaza. Só que a primeira coisa que chamou a atenção foram os drones. Drones usados pelos traficantes para soltar bombas na polícia. Tem imagens dos traficantes metralhando com roupas de exército, de facção criminosa mesmo, metralhando os policiais. E aí nessa troca de tiros, deu ruim para os bandidos. Mas infelizmente 4 policiais morreram. No mesmo dia da operação, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele deu uma entrevista coletiva dizendo que pediu ajuda pelo menos 3 vezes ao governo federal e recebeu 3 negativas. E essa afirmação dele gerou uma das maiores vergonhas para o governo Lula. Primeiro vamos assistir aí Cláudio Castro dizendo que pediu ajuda e não teve. Vamos lá. Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, é que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas.
porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. E aí, no mesmo dia, o que aconteceu? Teve essa afirmação do Cláudio Castro, aí veio o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ex-STF, que disse que era mentira de Cláudio Castro, que o governo federal não tinha negado nenhum pedido, porque nenhum pedido tinha chegado ao governo federal. Vamos assistir. Só que aí veio o dia seguinte. E no dia seguinte, a vergonha bateu a porta do governo Lula mais uma vez. Porque nesta entrevista coletiva, o chefe da Polícia Federal, o superintendente, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi perguntado e respondeu claramente. O governo recebeu o pedido de ajuda sim e decidiu não ajudar. O repórter ainda perguntou de novo. Então, foi feito pedido de ajuda? Foi sim. Bota aí. Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Ministro, sobre o título de cidadão cearense, por favor. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só questão de gênero. Agora, peraí, calma. Agora você vai ver o que aconteceu quando o chefe da Polícia Federal disse isso. Ao lado dele estava Ricardo Lewandowski, que literalmente empurrou o chefe da Polícia Federal e disse: peraí. E tomou a frente para desmentir o que disse o Andrei, dizendo que não, a comunicação foi feita, mas tinha que ser feita no primeiro escalão. Bota a vergonha ali aí, vai lá. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado
e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Parecido, ministro, sim. Porque a Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso, para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Então, isso não foi nem para... Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. Gente, é uma das cenas mais vergonhosas de um governo que quer sustentar uma mentira. Os documentos com os pedidos de ajuda foram vazados. Hoje em dia tem internet, parece que eles esquecem disso, acham que estão ainda na época que só tinha Rede Globo para eles manipularem as pessoas. Não tem mais só isso não, tem internet agora. E o cara ainda foi sustentar a mentira, empurrando o chefe da Polícia Federal numa cena grotesca. Assim, vergonha em cima de vergonha, lambança em cima de lambança. Lewandowski esqueceu só de outros dois detalhes. Primeiro, ele é ministro de Lula. Segundo, Lula é o pai da mentira. Talvez tenha um terceiro. As mentiras antigas de Lula também estão registradas na internet. Por exemplo, não adianta ele falar agora que eu sou contra o crime. Ele já usou o bonezinho de CPX. Inclusive, recentemente, disse que o viciado é que é a vítima do traficante. Bota aí para você ver. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Só para lembrar que há um tempo atrás, 2023, Lula já tinha dito que as Forças Armadas ele não queria as Forças Armadas subindo o morro. E lembrar também que enquanto ministro de Lula, Flávio Dino foi até o Complexo da Maré praticamente sem segurança nenhuma. Então a relação do governo Lula e de Lula com o crime organizado parece ser muito próxima. Parece. Veja, só parece. Indícios. Porque elogiar traficante, defender bandido, já tinha dito que roubar para tomar uma cervejinha não é nada demais. Tirem suas conclusões, né? Depois das cenas lamentáveis nos complexos do Alemão e também da Penha, o deputado federal Luiz Lima, que é do Partido Novo, do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei complementar na Câmara, que permite o uso das Forças Armadas contra facções e milícias, sem a necessidade de execução da GLO, aquela garantia de lei e ordem. Lembram disso? Que tem que ter, que não sei o quê. Foi a desculpa usada para não dar ajuda para o Rio de Janeiro, tal. Ok. O projeto é para não precisar disso.
Olha só. Olá, pessoal do Expresso 30. Aqui é o deputado federal Luiz Lima, do Partido Novo do Rio de Janeiro. Quero aproveitar esse espaço para compartilhar 2 vitórias importantes que defendem a segurança, a ordem e o direito de ir e vir dos brasileiros. A primeira é a emenda que apresentamos para tipificar o crime de arrastão no Código Penal. Com essa mudança, ações criminosas em grupo que colocam em risco famílias, motoristas e comerciantes passam a ter punições mais severas e compatíveis com a gravidade do crime. Hoje, muitos desses casos acabam sendo enquadrados como furtos ou roubos isolados. Essa emenda corrige essa distorção e reforça a responsabilização dos criminosos. A segunda boa notícia é o avanço do PLP 225 de 2025, que altera a Lei Complementar 97 de 1999. Esse projeto permite que as Forças Armadas possam atuar de forma subsidiária, preventiva e repressiva em áreas urbanas e rodovias no combate a facções e milícias, organizações criminosas e até ao terrorismo, sem depender da decretação formal da GLO pelo Presidente da República. É uma medida que dá mais agilidade e segurança jurídica para que o Exército possa apoiar o enfrentamento ao crime organizado quando for necessário. Essas são as conquistas que reforçam o compromisso do Partido Novo com a segurança, a responsabilidade e o Estado de Direito. Seguimos trabalhando em Brasília com seriedade, coerência e foco em resultados concretos para o Brasil. Somos o partido que mais combate o desgoverno Lula e o PT. Votamos 100% alinhado com os nossos eleitores, que não suportam um desgoverno que está levando o nosso país para o fundo do poço. Um forte abraço, pessoal. Viva o Partido Novo. Tchau. A ideia é trazer mais agilidade e firmeza do Estado no combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo dos grupos criminosos que estão espalhados pelo país, nesse caso, do Rio de Janeiro. O projeto contou com o apoio dos demais deputados do Novo, Marcel Van Hatten, Ricardo Salles, Gilson Marques e Adriana Ventura. Isso é você agir em prol do Brasil, em prol dos brasileiros. O governo do Rio de Janeiro tomou a atitude corajosa, vai combater a facção narcoterrorista. Você tem, inclusive, 87% dos cidadãos do Rio de Janeiro, dos fluminenses, apoiando o que o governo fez. E o governo federal não está nem aí e está defendendo o bandido. Ao contrário disso, o Novo vai nessa contramão e, de fato, através do deputado Luiz Lima, um grande abraço para ele, toda a bancada do Novo, coloca aí uma atitude que é para ajudar nesse combate. Seria a hora de todos os estados começarem a combater as facções criminosas. Agora, essa história da guerra do Rio de Janeiro nos traz agora para a segunda estação de hoje, que é a estação desculpa esfarrapada, porque não bastava a vergonha da coletiva. O jeito que Lewandowski tratou o chefe da Polícia Federal, que se submete a isso. O que se transformou a Polícia Federal, né? Mas vamos lá. Veja como a história pode piorar. Com toda essa história de negou ajuda e tal, quando não tinha mais jeito de dizer que não negou ajuda, o governo tentou justificar por que negou a ajuda. E olha a justificativa dada. De acordo com o portal Poder 360, um dos motivos da negativa de ajuda do governo federal seria porque o governo federal estava com medo que os blindados fossem roubados. Olha a matéria aqui. Veja, estamos falando de um governo federal temendo que as suas forças armadas sejam roubadas por facções criminosas no Rio de Janeiro. Ou seja, acabou o Estado enquanto poder. Acabou. É um narco-estado instalado. Quem manda é o crime. Se o meu exército está com medo de ser roubado, segundo o governo federal, acabou. Já entregamos o país, né? Mas vamos lá. Segundo a publicação ainda, o governador Cláudio Castro tinha pedido essa ajuda em janeiro, porque tinha uns blindados lá da Marinha que estavam patrulhando lá a região do Hospital Naval do Rio. E aí ele teria pedido, me ajuda aí com esses blindados, para eles também participarem da operação, quando tiver operação, etc. O Ministério da Defesa, segundo essa publicação, negou por entender que só poderia ser feito mediante a execução de uma operação de garantia da lei e da ordem, que é a famosa GLO, a partir de um decreto assinado por Lula. Lula não assinou esse decreto. Segundo a publicação aqui, a AGU, a Advocacia Geral da União, teria dito que a GLO teria um custo alto. Então veja, o governo federal, segundo essa reportagem,
disse que era um custo muito alto garantir a sua segurança, mas agora paga de bonzinho, dizendo que é um absurdo mais de 120 pessoas terem morrido. Só que de janeiro para cá, sabe qual foi a média de latrocínios no Rio de Janeiro? Ou seja, pessoas que foram mortas apenas para serem assaltadas? 240 por mês. Fez a conta? De janeiro para cá, são mais de 1.000 mortes. Mais de 2.000 mortes, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 2.400 pessoas mortas por latrocínio. Mortas porque queriam roubar essas pessoas. O que é que custou mais caro? Fazer uma GLO? Não fazer a GLO? Se cada vida importa, como diz o governo federal, custou muito caro essa inabilidade de entender que o Brasil precisa de segurança. Agora, só para fechar o comentário, agora ele está dizendo, depois disso, que vai assinar uma GLO para a COP30, lá em Manaus, para o Exército poder fazer a segurança lá. Porque ele quer parecer ser um país seguro para o resto do mundo. De novo, o governo esquece que hoje vivemos no mundo da internet. E agora a gente chega na primeira subestação do dia, que é a estação que a gente fala o que o novo fez por você nesta semana. A gente fez uma coisa aqui que a gente nem pediu autorização para saber se pode, né? Mas eu vou fazer de todo jeito. Dessa vez, o que o novo fez por você é aqui em Recife. É o seguinte, todas as cidades estão passando nesse momento pelo início da apreciação e depois a votação da LOA, Lei Orçamentária Anual. É a lei que diz onde o dinheiro do contribuinte, do imposto do cidadão, vai ser aplicado no ano que vem nas cidades. E aqui em Recife é a mesma coisa. Só que aqui, este vereador que vos fala, decidiu fazer uma coisa. Explicar para as pessoas, para o cidadão comum, o que é a LOA. O que a LOA traz. E já está repercutindo isso de maneira muito positiva. Para nós, que não queremos corrupção. Porque para os corruptos, tá pegando feio. Olha um trechinho do que a gente está divulgando aí. A partir dessa quarta-feira, você vai acompanhar aqui nas minhas redes sociais uma série de vídeos explicando a LOA, a Lei Orçamentária Anual, uma das leis mais importantes para serem votadas na Câmara de Vereadores aqui no Recife. É essa lei que vai determinar onde o seu dinheiro vai ser colocado e quanto dele para melhorar o Recife no ano que vem. Eu já lhe adianto, tem vários absurdos nessa lei que eu não vou deixar passar. A partir da quarta-feira, todos os dias, às 6 da noite, vai ter um vídeo explicando para você tudo que nunca lhe explicaram sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Compartilhe a verdade. Nós, vereadores, vamos discutir e aprovar onde e como o seu dinheiro vai ser usado pela Prefeitura. Mas o que é a LOA? A LOA é a lei que determina os gastos e estima o quanto o município deve arrecadar no ano que vem. E você de qualquer cidade do Brasil pode acompanhar essa série de vídeos que vai mostrar os detalhes da LOA, porque serve para sua cidade também, através do meu Instagram, Eduardo Moura TV. Vá lá, você pode assistir esses vídeos. E aí eu digo, tá? Não é por causa de views e etc não, mas compartilhe essa informação, porque o cidadão bem informado não é enrolado. E a gente não consegue sair ainda da guerra do Rio de Janeiro. A nossa terceira estação de hoje é a guerra contra o tráfico no Rio de Janeiro, contra a facção criminosa, sendo levada para as câmaras de deputados. Primeiro eu vou para Brasília, porque na Comissão de Segurança Pública, a deputada do PSOL, Talíria Petroni, que sempre está envolvida ali em polêmicas, discutiu e ofendeu o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. É o seguinte, ela estava fazendo críticas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e dizendo, logicamente, como esse povo sempre diz, que tudo é culpa de Bolsonaro. Aí o deputado rebateu, dizendo que o presidente Lula é que era amigo dos bandidos, é que era amigo de facção, mas em nenhum momento ofendeu ela. Tá? Aí ela partiu para ofensa pessoal, chamando o deputado de miliciano. Olha só. Negou 3 pedidos do governador. Mentira! Foi revogado 11 vezes!
fez pedido para intervir. Seu presidente é conivente com o tráfico. O seu presidente é conivente com o tráfico. Não é conivente, não. Conivente com o tráfico. Amigo de narcotraficante. Amigo de Cássio, ditador. Amigo do Maduro. Amigo do Maduro. Ele defendeu milícia. Bolsonaro defendeu milícia. Amigo do Maduro. Miliciano. Vai pra Venezuela. Vai pra Caracas. Miliciano safado. Miliciano safado. Seu presidente é um miliciano. Seu moleque. É assim que eles agem, né? Eles sempre partem para ofensa pessoal porque perdem o argumento. Deputada do PSOL passando vergonha lá, deputada do PSOL passando vergonha aqui. Aqui em Pernambuco, não na Assembleia Legislativa, mas em um vídeo publicado nas redes sociais, uma deputada do PSOL, Dani Portela, defendeu literalmente os bandidos e disse que a polícia só mata pretos e pobres. Bota aí. Acabei de ficar sabendo de um absurdo que foi uma chacina em uma operação policial no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Mais uma operação letal da Polícia do Rio de Janeiro e, segundo as notícias, foi a operação com o maior número de mortos em toda a história do Rio de Janeiro. 64 mortos, pasme, 64 mortos, sendo 60 pessoas do Morro do Alemão e 4 policiais. Certamente vão dizer que foi legítima defesa, apesar da desproporcionalidade entre as pessoas mortas. E sabe o que me surpreendeu? Essa notícia foi de agora à tarde, nesse momento, e eu soube pela CNN, que já anuncia assim: 60 marginais, 60 bandidos foram mortos. Isso é o quê? Execução sumária. As pessoas não foram sequer julgadas ou muito menos condenadas e já são apresentadas pela mídia como bandidos. É dessa forma que a segurança pública vem atuando no estado do Rio de Janeiro. E outras pessoas feridas com balas, perdidas, mas que sempre acham corpos negros, pobres e periféricos. Até recentemente, a gente não pode esquecer que a Polícia do Rio de Janeiro era bonificada por cada execução nessas atuações nos morros e favelas. Essa bonificação não existe mais, mas ultimamente a bancada da extrema-direita tentou retomar essa gratificação e foi barrada. Não tem limite, a gente precisa discutir um outro modelo de segurança pública a partir de uma outra ótica, mas que não olhe para as periferias do nosso país como alvo. Como defensora de direitos humanos, eu repudio ações desse tipo, que já entram com o julgamento pronto e com a execução preparada. Um absurdo. Um detalhe interessante é que 80% das polícias militares são formadas por pardos e negros. E eu não conheço um policial militar rico. Até onde eu conheça, pelo menos nenhum é rico. Então, se fosse porque é preto e pobre, não tinha sentido. Aliás, muita coisa que esse pessoal fala não tem sentido nenhum. É a viagem da cabeça da ideologia troncha que eles têm, né? Ó, mas foi tanto coisa policial, vamos dar uma quebrada no clima aqui um pouquinho, né? Sabadão, aquela coisa, fim de semana. Geralmente, quem tem a folguinha do sábado quer ir pra onde? Vamos pra um barzinho? Vamos tomar uma, vamos relaxar. Se você quiser um programa diferente, se você já experimentou tudo na sua vida, você pode vir aqui para Recife. Você pode vir tomar uma no Bar do Rato. Por que Bar do Rato? Porque o dono parece com um rato? Não. Porque tem rato no bar? Também. Mas que tal você tomar uma dentro de um canal? Tá achando que é brincadeira? Eu tô falando sério. Bota a imagem aí. Pois é, você achou que era o quê? O canal de Suez? O Estreito de Bering? É não. É não. Esse é um canal no bairro de Casa Amarela. Esse é literalmente um canal... Isso. O que você pensou? E a alegria das pessoas... Essa imagem, na verdade, que rodou o Brasil, para mim, reflete o que é o Brasil hoje. É o povo literalmente dançando passinho. Lindo. Maravilhoso. E aí? Como é que era aquele meme que tinha antes? Bora tomar uma?
O prefeito do Recife podia fazer um vídeo lá. Ele não dança passo em todo canto. Fica o convite. Vai pro Bar do Rato você também, João Campos. Dançar um passinho no esgoto. Acho que esse não tem coragem, não. Vamos chegar agora na nossa quinta estação de hoje, que é a CPMI do INSS. A gente aqui viu várias atuações de Marcel Van Hatten, do senador Girão, do deputado Luiz Lima. Só que a gente... Peraí, calma, vamos ver o que é que tem mais aqui. E a gente encontrou... Olha só o que aconteceu na CPMI essa semana, tá? Um deputado e um senador foram citados em depoimentos que investigam o esquema das fraudes. E aí o relator da CPMI, Alfredo Gaspar, quer colher os depoimentos tanto do senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, como também do deputado Euclides Petersen, do PSD de Minas Gerais. Eita, tá chegando na casa, né? Petersen foi mencionado, inclusive, por uma suposta ligação com Alexandre Guimarães, que é ex-diretor do INSS e que é suspeito de receber 313 mil reais do famoso careca do INSS. Careca do INSS, que foi protagonista de uma das manchetes mais geniais do jornalismo brasileiro em toda a história. Foi CNN? Foi CNN. Manchete. Aspas. Não sou o careca do INSS. Diz careca do INSS. Viva o novo jornalismo brasileiro. Pois é, vão tá chegando na casa, né? Tá chegando no deputado federal, tá chegando agora no senador. Que eles se corroam. Se forem corruptos, que a corrupção se corroa por dentro. É isso que eu torço. Uma coisa eu garanto. A bancada do Novo vai sobreviver intacta, porque no Novo não tem corrupto. O prefeito do Recife, João Campos, que é presidente nacional do PSB, postou nas redes sociais dele um parabéns caloroso e cheio de baba ao presidente Lula pelos 80 anos do bom velhinho. Tem o vídeo aí, tem uma foto, né, na verdade, né? Bota a foto aí. Essa publicação, intitulada Parabéns pelos 80 anos, meu presidente, classificou Lula como um dos maiores líderes mundiais de uma história incrível, de uma luta incansável pelo povo brasileiro. Sobrou artigo aí, né? Tá tudo certo. João Campos, na verdade, vem babando Lula há um tempo. Mas bora ver esse vídeo logo? Bota o vídeo aí, a vergonha alheia, vai lá. Eu quero dizer, presidente, que onde o senhor estiver, no meu estado e na minha cidade, eu estarei ao seu lado, defendendo o seu nome e dizendo que eu sou um soldado do senhor. Nós temos o maior presidente da história do Brasil, que é um pernambucano, que é um homem do povo, que se emociona, que faz as coisas com o coração. Eu não sei se você sente o que eu sinto, mas é uma vergonha alheia assim gigante. João Campos vem babando o Lula há muito tempo, né? Ele já chegou, inclusive, a dizer que era soldado de Lula, chegou a dizer que Lula era o mestre, etc. Só que a gente tem essa mania chata de querer desmascarar João Campos. E a gente tem uma facilidade chata de fazer isso. Porque como tudo é postado, tá tudo lá pra gente ver. Aí a gente só faz voltar um pouquinho no tempo e consegue mostrar pra vocês isso. Olha só, em 2020, durante a primeira disputa à Prefeitura do Recife, olhe o que João Campos, soldado de Lula hoje, falava de Lula, falava do PT. Você vai ver agora trechos dos debates. E vejam as afirmações de João Campos há 5 anos atrás. Agora eu queria relembrar a vocês que quem faz campanha suja, desleal, é o PT. Vocês lembram em 2014 o que eles fizeram com o Eduardo Campos, com Marina Silva, uma mulher que passou fome, foi acusada de que tiraria um prato de comida de uma família brasileira. O mesmo PT que foi para a frente do Palácio do Governo, chamar Arraes de caduco Pinochet de Pernambuco, um homem vítima da ditadura ser acusado de ditador.
O nosso compromisso é com a verdade. O caminho é respeitando a ciência, respeitando as normativas da saúde e tendo... O candidato João Campos tem 1 minuto para a tréplica. Candidata, diferente do seu partido, que tem vários gestores condenados, presos do Brasil afora, o PSB no estado de Pernambuco, governa o estado há mais de 14 anos, não tem um único gestor condenado. Nós tratamos com seriedade os recursos públicos. É inegável que o Recife avançou nos últimos 8 anos. É só você lembrar como o PT deixou a prefeitura do Recife com lixo em todo canto, com obras paradas, com a cidade maltratada e faltando carinho e cuidado com as pessoas. O nosso compromisso é fazer o Recife avançar. O nosso compromisso é poder apresentar projetos concretos para a nossa cidade. O candidato é João Campos nessas eleições, candidata Marília. E aqui eu coloco à disposição se você quiser comparar. Vamos comparar sim o PSB com o PT? Não existe nenhum gestor do PSB no estado de Pernambuco condenado por corrupção. Já do PT, não cabe em 2 mãos se a gente for contar quantos gestores presos tem Brasil afora. Eu não consigo mudar quem eu sou em 5 anos, assim. Meus valores não mudaram desde que eu nasci. Mas eu entendo, tem pessoas que são adaptáveis à sua necessidade. E, como um bom filho de uma família que é sedenta pelo poder e que faz tudo pelo poder, inclusive brigar primo com primo, se atacando, e agora tá tudo agarrado, que é ele com Marília Reis, por exemplo, tudo pode se esperar. Aliás, eu lembro de uma coisa até delicada, mas eu lembro que quando teve a trágica morte de Eduardo Campos, várias das pessoas que adoravam Eduardo Campos chegaram a levantar uma ilação de que poderia ter sido uma queda de avião proposital ou criminosa e etc. E apontavam até a suspeita de que poderia ter ligação com o PT, aquela jovem, veja, na época, tá? É muito estranho, sabe? Há 5 anos atrás, esculhambar Lula e as pessoas acreditarem que hoje ele diz que é soldado do não. Ele sabe que em Pernambuco, infelizmente, Lula tem 80% dos votos, então ele quer os votos. E as pessoas caem nessa, né? Mas enfim, cada um com sua moral. Chegou a hora da rapidinha no Expresso, quem nunca, né? Solta a venda da rapidinha aí, vamos lá. Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena Filho, é investigado pela Polícia Federal por suposta participação em um esquema de corrupção eleitoral e administrativa, com o apoio de uma facção criminosa. Marcado para o dia 7 de novembro, o início do julgamento do recurso da defesa de Bolsonaro. Em 1 ano, pedidos de recuperação judicial de produtores rurais brasileiros aumentam mais de 60%. Líder do PT na Câmara aciona PGR contra Eduardo Bolsonaro, acusando Eduardo Bolsonaro de ter estourado o limite de faltas no Congresso. Israel bombardeia a cidade de Gaza e mata mais de 100 palestinos. A ação aconteceu depois que o Hamas não cumpriu o cessar-fogo. Com ventos de quase 300 km por hora, o furacão Melissa entra na Jamaica e a Jamaica entra em calamidade pública. Agora chegou a Cuba. Após mega operação contra o Comando Vermelho, 10 líderes da facção criminosa são levados a um presídio de segurança máxima. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Territi, vai se licenciar do cargo para assumir uma vaga na Câmara. Motivo? Ele vai ser o relator do projeto de lei que equipara as facções criminosas a grupos terroristas. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anuncia a instalação da CPMI do crime organizado para a próxima semana. Bancada do PT não assinou a petição para abertura da CPI. Após a Operação do Rio, a Argentina aciona alerta máximo nas fronteiras. Companhias aéreas brasileiras oferecem remarcação de voos para quem vai ao Rio de Janeiro depois que aconteceu a operação. E o TSE marca para essa terça-feira, dia 4, o julgamento que pode caçar o governador do Rio, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico em 2022. Essas foram as rapidinhas do Expresso. E agora, vamos para o desafio do dia, o quadro 30 em 30. Vamos embora. Pronto, o desafio é o mais fácil de todos os tempos. Em 30 segundos tem que citar 10 palavras. Aí coloquei uma palavra, vou mudar. Mude. Vai ser que rime com a palavra galocha. Em 30 segundos, 10 palavras que rimem com a palavra galocha. Isso.
Me lascou. Tá, marca aí. 3, 2, 1. Galocha. Começou e eu não sei pra onde é que eu vou. Galocha. Tocha. Brocha. Xoxa. Essa eu não posso falar, não. Patocha existe? Patocha. Eu falei tocha a primeira. Bota o pi aí. Galocha foi sacanagem. A outra era melhor. Faltou rocha. Bom, perdi o desafio desses 30 segundos de hoje. Mas o Expresso 30 chegou ao seu final por este sábado. Sábado que vem tem mais, com mais notícias, com mais bom humor. E se você quiser tomar uma, vem pro Bar do Rato você também. Eu vou lá, ver se eu dou esse passinho. Beijo.